Muito boa noite para quem nos está acompanhando. Daqui a pouquinho faremos esta live com Mauro Betting, jornalista, passagens por inúmeros veículos. Hoje ele está no Esporte Interativo, na Jovem Pan, entre outros, multijornalista de várias mídias. Daqui a pouquinho o Mauro Betting vai estar aqui com a gente para bater um papo sobre futebol, sobre a relação entre Palmeiras e Sorocaba, jogadores do São Bento que foram para o Palmeiras. Tem bastante coisa para a gente bater um papo com Mauro Alexandre Zioni Betting. Daqui a pouquinho ele aparece por aqui para eu convidá-lo e aí a gente bater esse papo que tenho certeza vai ser bem legal com o Mauro Betting. Conectando com Mauro Betting. Agora sim. Tá me ouvindo, Maurão? Agora sim. Ó que bela camisa que eu tô, Zequinha. Aí, ó. Essa é bonita, hein? Essa é linda. Aliás, as camisas do... Primeiro, boa noite para todo mundo. Muito obrigado pelo convite. O Zeca, a galera do Jornal Cruzeiro também. É uma honra estar aqui com vocês. É das camisas mais lindas que tem no futebol brasileiro. Essa aqui bem legal, que os queridos Nilson César e Fausto Favara me arrumaram. Mas ainda eles estão me devendo a camisa maravilhosa daquela tipo dos anos 70, aquela gola olímpica. Finalzinho dos anos 60 também. Maravilhosa do Bento. Como é que você tá, Zequinha? Prazer tê-lo aqui. É prazer tê-lo aqui, né? Eu tô em você, mas como tá todo mundo em casa, a gente tá vivendo de lives, é sempre um prazer estar em qualquer lugar. Ó. Eu que agradeço, Mauro, você atendeu o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Todo mundo que está aqui acompanhando sabe que você é uma referência no jornalismo esportivo. Maurão, vamos começar o nosso papo falando de um cara que é ícone no São Bento, no Palmeiras. E também acho que para você, é um dos teus ídolos do futebol, Luiz Edmundo Pereira. O cara já tem o nome até de outro ídolo do Palmeiras. Como é que anda esse projeto? Ainda está caminhando? Um livro, tá caminhando. Luiz Pereira? Está caminhando até uma das maiores honras e maiores felicidades da minha vida, porque foi uma ideia do próprio Luizão Pereira. Um dia ele me liga, eu sou muito amigo do filho dele também. Um dia ele me liga, e aí, como é que tá, garoto? Tudo bem, Luizão? E vou contar já uma outra história. Pô, vamos fazer meu livro? Nem acabou a palavra livro. E foi maravilhoso que eu tive a felicidade, via Esporte Interativo e Turner, de me encontrar com o Luiz Pereira 2 vezes lá em Madrid, em jogos tanto do Atlético, a final do ano passado, né, da Champions, do Liverpool e Tottenham, e um jogo do Real Madrid contra o Bayern, né? E ele me levou para cima, para baixo, me levou para a cidade esportiva do Atlético de Madrid. Cara, foi maravilhoso, assim. Então, é um negócio inesquecível. Almoçar, jantar com ele, com a Silvia, a família dele, um negócio maravilhoso. E eu uso sempre esse caso, o Zeca, porque era 1987, eu estava no primeiro dos meus 33 anos como jornalismo, antes de trabalhar no jornalismo esportivo, como eu estou há 30 anos, e eu estava trabalhando na época na chefia de reportagem eu era estagiário da chefia de reportagem da TV Bandeirantes, em São Paulo. E o Luiz Pereira estava saindo com o grande Luciano do Vale, ali do estúdio. Aí, quando eu já vi o Luciano, eu tremi. Depois virarei um grande amigo e colega no Grupo Bandeirantes. E também na Record, onde a gente trabalhou junto. Aí, quando ele saiu do estúdio lá da Bandeirantes, o Luciano, eu vi que estava o Luiz Pereira, daquele jeito torto dele e tal. Sim. Quando eu olhei que era o Luiz Pereira, velho, eu olhei, eu travei. Eu tinha já 20 anos de idade. É a única pessoa na minha vida com que eu travei. Né? Porque é o maior zagueiro da nossa história, o maior zagueiro artilheiro do Palmeiras, 38 gols. É o maior zagueiro da história do São Bento, o maior zagueiro da história do Palmeiras, o maior zagueiro da história do Atlético de Madrid. E tem um respeito imenso da torcida do Atlético, do Real Madrid, eu pude presenciar lá na Espanha. E quando ele viu na minha direção, ele olhou para mim, né? Porque eu tinha travado, sabe aquela cara assim? E ele falou, boa tarde. Eu não consegui responder. E até hoje ele me zoou o Luiz Pereira, e às vezes quando a gente está aqui no processo de gravação, a gente fala aqui pelas redes sociais, ele me liga, cara, eu não consigo falar, cara. Eu falei, cara, eu estou fazendo a biografia do Luiz Pereira. É um negócio maravilhoso e, claro, com histórias muito bacanas do São Bento e do Sorocaba, ele tem um carinho imenso. E é muito legal, ele mostrou a coleção de camisas dele. Ele não tem camisa ainda do São Bento da primeira passagem, mas tem da segunda. E ele tem um carinho enorme, tem que ter mesmo pelo São Bento. E olha o que teve o São Bento naquela época. Porque o Luiz Pereira também chegou do ABC Paulista para substituir um tal de Marinho Pérez, que tinha ido para a Portuguesa. Né? Aliás, muita gente fala, pô, jogaram juntos. Não chegaram a jogar juntos, que o Marinho foi para a Portuguesa. E simplesmente aí sim jogariam juntos, seriam os zagueiros da defesa brasileira na Copa de 74, Luiz Pereira e Marinho Pérez, ambos vindos de Sorocaba,
como também para a história do Palmeiras, veio simplesmente o Oberdan Catani, né, vindo da várzea de Sorocaba em 1940, e outros grandes nomes, claro, da história do futebol brasileiro, como inclusive um que acabou de nos deixar, o goleiro Zecão, de grande história no São Bento e, sobretudo, na Portuguesa também, né? Dois nomes que você citou, Mauro, o Oberdan e o Luiz Pereira, fazem parte de um livro seu também, dos 10 maiores da história do Palmeiras. Dá para ter essa discussão hoje em dia? Eu acho muito difícil também a gente comparar décadas, até porque o futebol que o Oberdan jogou com o futebol, por exemplo, que o Marcos jogou, é outro futebol, é outro quase esporte. Mas dá para a gente dizer que o Oberdan é, pela história toda, o maior goleiro da história do Palmeiras? Eu ainda acho o Marcos, né? E não é porque também eu escrevi o livro do Marcos, né? Mas eu tinha um carinho também pessoal pelo Oberdan maravilhoso. Eu tive o privilégio de fazer a última entrevista dele com o Turcão para um dos meus documentários, o documentário Campeão do Século. E tem um carinho muito grande também pela família do Oberdan, pela filha dele e tal. E o Oberdan foi o mais máximo, né, cara? Mas é como você destacou, e sobretudo para goleiros, né, Zeca? Porque assim, até os anos 80 e 90 era uma coisa. Aí com a preparação física atlética, com os próprios preparadores de goleiros, mudou muita coisa. E se você pensar que o travessão, se eu não me engano, é de 1891, quando se define, o próprio goleiro é de 1871. Quando o futebol começou lá em 1863, quando os ingleses se reuniram numa taverna com o Paulo Baier e com o Zé Roberto, eles não tinha goleiro. O goleiro surgiu 8 anos depois. E o goleiro, inclusive, no começo, ele podia pegar com as mãos em todo o campo. Aí, a partir, se não me engano, em 1912, acho que 1912 é que o goleiro passa a ter uma camisa diferente e só podia pegar dentro da grande área. Mas no começo ele podia pegar com a mão em todo o campo. Acho que no começo do século ele só podia pegar na metade de campo do time dele, e aí só em 1912 que podia pegar na grande área. Então é tudo diferente a situação do goleiro. E se você pegar os 2,44 por 7,32, são os mesmos desde lá no começo, desde 1991. E a estatura média, não só dos goleiros, mas a estatura média do ser humano cresceu muito. Então você via, por exemplo, outro grande goleiro palestrino, o Valdir Joaquim de Moraes, decano da preparação de todos. Cara, o Valdir é baixinho. Né? Então, assim, não tem como comparar fisicamente, atleticamente, até na estatura média. Então, realmente, você tem que separar dois goleiros. Eu diria que dos tempos românticos, da época do Palestra e do Palmeiras, o maior de todos é, sim, o Oberdan Catani. Agora, da história do Palmeiras, até porque a gente acompanha mais perto, é complicado, eu fico com o São Marcos. E tem um outro goleiro também que tem uma ligação com o Sorocaba. O Leão encerrou aqui, né? A última partida dele foi em Sorocaba contra o São Bento. E até um antecessor do Leão no Palmeiras foi o Chicão, também goleiro muito bom, de 68 a 69, veio do São Bento, como também não veio diretamente do São Bento, veio do Noroeste de Bauru, mas teve uma passagem muito boa, e outro que também a gente perdeu lamentavelmente esse ano, o João Marcos, né? Goleiro muito bom, que chegou à seleção brasileira em 83 pelas mãos do treinador Carlos Alberto Parreira, na época que ele estava no Palmeiras. Então você pega o Oberdan, você pega o Chicão, você pega essa peculiaridade do Leão, o próprio João Marcos. O Palmeiras tem uma história muito bacana de goleiros em Sorocaba, fora o fato do primeiro jogo do Palestra Itália ter sido a época em Sorocaba, hoje Votorantim, pela disputa da Taça Savoia, Palestra Itália 2, Savoia 0, e com alguns nomes que depois jogariam no Palmeiras, inclusive com uma querida colega minha, Beth Romero, cujo avô dela era o Stilitano, goleiro também do Savoia. Então tem toda a família do Zimparato, do trem blindado, enfim, uma história muito bacana, muito umbilical mesmo, entre Palmeiras, entre Palestra Itália e a cidade de Sorocaba, também a cidade, claro, de Votorantim, e não só no Palmeiras, né? Teve grandes jogadores, o Marco Antônio ponta esquerda, Paraná, muita gente que passou do São Bento, e alguns jogadores talvez não tiveram grandes oportunidades em grandes times, mas foram muito importantes, muito bons, como, por exemplo, o Gatãozinho, Picolé. Você teve jogadores realmente muito importantes, muito legais. O Odair, figura maravilhosa também, o querido amigo também, de história muito bonita. E uma disputa que eu sempre falo que é a foto que eu estou mais lindo na minha vida. Nem do meu casamento com a Silvana eu estou tão lindo. É uma foto na disputa justamente do troféu Oberdan Catani, no ano do centenário, em 2014. E foi muito emocionante ali na Rua Javari, porque também teve, naquela disputa do torneio, teve uma taça João Mirbete, eu estava lá também por isso. E gravando nos meus documentários, eu estava lá no vestiário do Palmeiras, grande Dudu, garoto, treinando o time do Palmeiras. E aí eu peguei e falei, não, vem cá vocês dois. Aí eu tirei uma foto, eu no meio, Odair Bruxinha de um lado e Rosemiro do outro. Isso ninguém discute.
O Palmeiras teve os laterais mais bonitos de todos os tempos. Rosemiro nos anos 70 e nos anos 80. Nos anos 90, o grande Odair Patriarca. Odair Bruxinho. Mauro, e ainda tem uma relação... Nesse primeiro jogo do Palestra Itália oficial, tem uma relação com o jornal Cruzeiro do Sul. Eu estava pesquisando hoje e tem uma matéria até do Globoesporte.com que cita que quando a delegação do Palmeiras chegou em Sorocaba, após uma viagem de 2 horas de trem, foi recebida na sede do jornal Cruzeiro do Sul para demais. Um almoço italiano. Isso eu confesso não saber. Que história maravilhosa, Zeca. Teve esse encontro. Que maravilha. Pô, parabéns mais uma vez ao Cruzeiro do Sul, que aliás é um dos nomes mais bonitos que existem sempre. Acho lindo o nome e a imagem, é claro, do Cruzeiro do Sul. E é interessante porque... Olha lá. É verdade. E uma das coisas bacanas, inclusive, não está no meu documentário, porque literalmente não coube, mas a gente gravou um torcedor, que agora lamentavelmente esqueci o nome, porque onde houve o jogo, onde havia o campo, onde teve o jogo entre o Savoia e o Palmeiras e o Palestra Itália, a primeira partida do Palestra em Votorantim, em janeiro de 1915, não tem mais o campo, virou uma rua. E é muito bacana porque a gente foi gravar nessa rua onde, digamos, começou o Palestra Itália num campo que hoje não tem mais, né? Então, assim, foi muito emocionante. Eu preciso até resgatar. A gente não está na edição final do documentário Campeão do Século que a gente lançou um pouquinho depois, em 2016. Mas, cara, aliás, é bom até falar com a produtora, que é muito bacana para a gente poder contar essa história. É muito legal, é uma rua, acho que até um condomínio. E, infelizmente, eu não pude ir nessa gravação. Estou devendo essa visita até histórica, mesmo, para Votorantim, para ver o berço da minha paixão. Porque, repito, eu só estou há 30 anos no jornalismo esportivo, Zeca, e alguns muito felizes de ter trabalhado com você no Esporte Interativo e também na Jovem Pan. Não, ao contrário. Porque... Não, o senhor não vem, não. Porque, exatamente, estou há 30 anos, porque sou 53 anos torcedor do Palmeiras, que me fez ser apaixonado pelo futebol e, claro, pelo jornalismo também. Mauro, você puxando a sardinha para o São Bento, trazendo a conversa para esse lado agora, você que está com a camisa do São Bento do ano passado, você já citou o Marinho Pérez e o Luiz Pereira. Eu, de novo, vou cair em contradição, porque eu não gosto de comparação, mas eu vou fazer comparações. É parte. Será que está entre as 5 maiores duplas de zagueiros da história do futebol brasileiro? Pode ser, sim. Claro que acabaram não jogaram tanto, mas o desempenho deles na Copa, até porque o Brasil era um pouco trancado demais para o meu gosto, o time do Zagallo, e numa Copa que você teve uma Holanda fantástica, que nem ganhou a Copa, porque a Alemanha foi melhor que a Holanda na final, não durante toda a Copa, e era a Alemanha jogando em casa, decidido em Munique. Você teve uma grande Polônia, que foi terceira colocada, venceu o Brasil. Foi uma Copa de um nível técnico muito bom. Então também não é só demérito do Brasil, do Zagallo, de escolhas infelizes, mas a zaga era espetacular. E até espetacular, Zeca, numa boa questão que você levanta, pelo nível técnico. E pela característica ofensiva do Luiz Pereira, que era extremamente ofensivo, e do Marinho Pérez, que no início da carreira era mais ofensivo ainda. Aí depois o Rubens Minelli, que também teve grande história no Palmeiras, deu uma seguradinha, tá? O próprio Autoglória... Não, o Autoglória ele já não pegou, ele já estava no Santos, minto. Mas principalmente o Rubens Minelli e o Aimoré Moreira deram um jeitinho tático de segurar um pouquinho mais o Marinho Pérez quando ele se lançava muito ao ataque. Mas era uma dupla fantástica, e uma coisa que eu falo sempre com o Marinho Pérez, e não dá para discutir, mas o Marinho teve probleminhas de saúde, mas graças a Deus já estão bem, né? E inclusive o pai dele, um grande médico, né? Quer dizer, você tem toda uma história da família Ulibarri Pérez, aliás, Pérez Ulibarri, né? Pela mudança do sobrenome espanhol. Mas, enfim, o Marinho tem uma coisa que eu falava sempre, que é fato. Era um cara que deu bronca no Pelé, na época que jogaram no Santos, né? Quando ele foi para lá depois de sair da Luz em 72. E depois da Copa ele foi para o Barcelona dar bronca no Cruyff. Quer dizer, o homem dava bronca no Pelé e no Cruyff. E só não fez uma história ainda melhor ou mais brilhante no Barcelona, porque como ele tinha exatamente essa ascendência espanhola, o Marinho Pérez, encasquetaram lá na época da ditadura franco, de fazê-lo, ele tinha que prestar o serviço militar também na Espanha. E aí o que aconteceu? Ele falou, cara, e com a ajuda dos diretores do Barcelona, ele fugiu do país para voltar e para jogar naquele time fabuloso do Inter, bicampeão brasileiro com o Minelli, em 76. Ele teve que fugir da Espanha, tanto é que ele ficou 15 anos sem poder voltar à Espanha. O Marinho Pérez até o crime prescrever. Mas realmente era absurdo ele ter que prestar o serviço militar na Espanha. Mas realmente foi um zagueiro excelente, e você tem toda a razão, Zé, que é uma das grandes duplas da história do futebol brasileiro, da história do futebol mundial, embora não tenha feito um desempenho tão bom, mas também devo dizer, o Brasil empatou os primeiros 2 jogos da Copa, empatou o terceiro, quer dizer, empatou 0 jogos horríveis. Aí ganhou do Zaire 3-0. Aí jogou contra a Alemanha Oriental 1-0, gol do Rivelino naquela falta que o Jairzinho abaixa. E aí o Brasil só foi tomar um gol no 5º jogo. Até então era o recorde, junto com o do Banks em 66, de invencibilidade. Aí tomou aquele gol de falta do Brindisi,
tomamos 2 gols da Holanda, e o Luiz Pereira tinha sido até expulso no segundo gol, e aí tomamos o gol do Lato. Quer dizer, foi um desempenho defensivo muito bom da Copa de 74, de Marinho e de Luiz Pereira e Marinho, embora o Luiz Pereira não jogou o último jogo, e jogou o companheiro de Palmeiras dele, o Alfredo Mostarda, ao lado do Marinho Pérez contra a Polônia. Mauro, a gente está falando de uma época que os times do interior eram os formadores, né? Era daqui que saíam os grandes jogadores, ou que viriam a se tornar grandes jogadores no Grande Centro, em São Paulo, no Rio de Janeiro, principalmente nessa época. Depois surge mais nas Minas Gerais, vem o Internacional trazendo a Força do Sul. Onde você acha que começou a cair o futebol do interior? Não só pela massificação da televisão, que foca muito também, né? Nos times grandes, porque é o que dão mais audiência. Mas também onde o clube pequeno errou. Onde o clube do interior errou. Eu não diria só errou, deu errado, né? Você pode dizer, vai de frente para trás, de trás para frente. A Lei Pelé, que eu acho que foi muito importante, não podia continuar daquele jeito, mas ela contribuiu para os clubes ficarem, principalmente os com menos condição financeira e até mesmo política, mais na mão de empresários, né? Então isso a partir de 98. Desde antes, você falou um ponto que é muito importante, Zeca, a concorrência da televisão e até do próprio rádio. O rádio se dizia, à época, que você não poderia transmitir um Corinthians e São Paulo, por exemplo, porque você teria público de grandes jogos do interior, né? E mesmo que você tivesse o São Bento, outros clubes na primeira divisão, evidentemente, você ia ouvir um Corinthians e São Paulo, de repente, se não fosse ouvir um São Bento em Ferroviária. Então, assim, isso também. Depois, a partir dos anos 80, transmissões de campeonatos nacionais e internacionais como o italiano, depois o espanhol, e depois, a partir da metade dos anos 90, com a TV por assinatura e a própria internet, a coisa ficando massificada. Até que você tinha que ter horários alternativos, jogar domingo de manhã, sábado mais cedo, enfim, o que desse para tentar fugir. Então é difícil. E hoje até mesmo, às vezes, você torce para um Flamengo, para um Corinthians, quando você pode, às vezes, também para um Chelsea, né? Quase como uma NBA, né? Então é difícil concorrer. E hoje você concorre com videogame, com o PES que eu comento, com concorrente, Fortnite, League of Legends, enfim, tem uma série de atividades, né? Então, assim, é mais difícil, né? E a condição econômica, no caso dos clubes do interior, os próprios campeonatos estaduais foram perdendo importância, né? Sim. E é normal, até o final dos anos 90, início deste século, a coisa foi perdendo importância, passou a ser mais importante o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Champions, a Premier League, a Bundesliga, o Campeonato Italiano, enfim, você vai tendo uma concorrência muito acirrada. E hoje o jogador, às vezes, ele sai do interior, pegar um caso de uma cidade próxima, de Itu, do Martinelli, que saiu do Ituano, não para o Corinthians ou o Flamengo, ele foi para o Arsenal. Então, assim, direto. E alguns até nem passam, às vezes vão direto de um time de menor, da divisão de base, vão para fora, a gente só descobre depois. O caso de um... O Deco ainda jogou no Corinthians em 96, começo de 97. Por exemplo, o caso de um Hulk, de um Davi Luiz, que até jogou na base do São Paulo, jogou na base do Vitória, mas foi rápido para Portugal, como o próprio Hulk. É base. Então, assim... O Ederson, goleiro? O Ederson também, claro, muito bem lembrado. Então, assim, Zeca, é muito difícil. Então, evidentemente, não é só uma coisa, como qualquer outra atividade. E, ao mesmo tempo, eu adoraria falar, não dá para virar o jogo. É muito difícil virar o jogo. Assim, imaginar que o São Bento possa ter os times que eu vi jogar, difícil. Isso para o São Bento, o Ferroviária. Você pode ter, por exemplo, o caso, eu sei aqui da rivalidade que tem, mas o próprio Ituano, campeão paulista, bicampeão paulista 2014, foi quase que uma aberração. O Juninho Paulista, com um trabalho bárbaro, montou aquela equipe em 14 com o Doriva como treinador. O objetivo era, claro, não cair. Como quase havia caído um ano antes. Aliás, um gol em cima da hora contra o Palmeiras fez com que o Ituano se mantivesse na Série A para 2014 para ser campeão paulista em 2014. Então, assim, você faz o trabalho do que dá para fazer, né? Acabou campeão paulista estadual em 2014. Mas é claro que é um caso muito raro, diferente do que você tinha, e de grandes times como, por exemplo, teve o São Bento no final dos anos 60. É muito difícil imaginar. Pode pintar um outro jogador, o próprio Martinelli, um excelente jogador, mas, assim, daquele nível, muito difícil, né? Muito difícil, Zeca. É muito difícil, e até nisso que você, num dos seus trabalhos, né, numa das frentes suas de trabalho, que é curadoria de museu, documentários e livros, tá aí a importância do resgate dessa história. Porque tem muito garoto, com certeza que está nos vendo aqui, que não tem ideia da história e do tamanho de um São Bento no futebol nacional. Total, Zeca. E até mesmo um dos livros que eu estou fazendo, também com muito orgulho, o livro da Onze Cultural, que é o livro do centenário da Portuguesa. Eu chefio uma equipe de 6 torcedores e jornalistas, e sou evidentemente o único que não é torcedor rubro-verde, é só verde, mas é uma honra fazer o livro da Portuguesa.
De novo, falei agora do Luiz Pereira, falei também do Zecão. Você tem muita gente que veio do interior, e claro, do São Bento, que veio do Sorocaba, como eu falei lá atrás do Oberdan, que nem jogava na várzea de Sorocaba, não jogava no São Bento. Sim. Então, assim, você tem uma história maravilhosa que precisa ser contada, precisa resgatar e ser respeitada. Porque a tua paixão do futebol também vem, você não é torcedor emérito do São Bento, mas também passa por isso, né? Todos, e outra coisa que é fundamental do futebol. A isso. A minha Claro. é totalmente ligada ao São Bento. Meu pai foi médico do São Bento. É verdade, além disso. Na arquibancada do estádio. Então, aliás, grandes médicos do São Bento, um que foi também um mestre, um querido amigo, o doutor Osmar de Oliveira. Antes de vir treinar o Corinthians, ele era médico do São Bento no final dos anos 60. Então, assim, você tem, e sempre, é na Champions League, é numa Libertadores, é no Rio, em qualquer lugar, para você ganhar, alguém precisa perder no futebol. Então, você precisa do adversário. E não é toda hora que você pega adversários com grande investimento. Você pega adversários, e repito, duríssimos. Sempre foi, e agora fala aqui o torcedor do Palmeiras. Sempre foi muito difícil, muito complicado, muito chato jogar em Sorocaba. Antes no antigo estádio, depois no SIC, até pelo gramado do SIC, nunca era das melhores. Cara, era sempre um jogo duro, cara. Eu lembro sabe de. E até, qual time, sabe qual o time da capital que o São Bento mais venceu? Isso eu não sei também, mas eu já vou chutar aqui. Eu ia falar São Paulo. Sério? É o Palmeiras. O São Paulo que menos venceu. Cara, eu não sabia disso. Mas eu vou dizer que eu imaginava. Para mim sempre foram jogos duríssimos, ouvido pelo rádio, ou jogos de sábado à noite, ou domingo pela manhã. Para mim, jogo com o São Bento sempre foi complicado. Sempre. E mesmo jogos do Palestra, no Pacaembu, sempre foi complicado. E é uma cidade que tem uma colônia espanhola muito forte, até estar as cores da bandeira, mas uma colônia italiana muito forte também. Às vezes pode até ser por isso. Jogar contra o Palmeiras era uma representatividade maior para o time e para toda a cidade, provavelmente também. Não tem dúvida. Para a gente encaminhar esse encerramento, já agradecendo muito eu que agradeço. a sua participação, a gente passa um momento de reinvenção do jornalismo, trazendo até agora para outra área, para o jornalismo, deixando um pouco o futebol de lado. E você é um cara que atua em diversas mídias. Comentarista até de videogame. Verdade. Qual é a transformação que você acha que pode ter o jornalismo nesse momento? E o que isso vai impactar até na forma de consumirmos jornalismo? Excelente pergunta, Zé, que nem perto vou chegar numa resposta. Primeiro que a gente não tem, né? E outros assuntos também tão importantes, ou até muito mais importantes do que isso, a gente não vai ter essa resposta. O que é fundamental é tentar resgatar o respeito à cultura, à ciência, à educação. O próprio respeito ao respeito, que é o que está faltando mais ao mundo. Não falta amor ao mundo, está faltando respeito. Se a gente soubesse respeitar como a gente ama, o mundo seria muito melhor. E entender que eu posso amar uma coisa, você pode amar outra, e tá certo. É que nem numa pizza. Você quer o quê? Calabresa? Beleza. Eu quero mussarela. Ninguém é bandido porque gosta de um, ninguém é uma coisa à direita, à esquerda. Cara, é respeitar. Como vai sair o jornalismo dessa, se sair o jornalismo em outras áreas, não sabemos. O que é legal, a gente vai poder se interiorizar um pouco mais, né? E fazer essa troca de ideia que a própria tecnologia nos favorece. Sim. E entender para a gente estar mais próximo do público. Um dos grandes erros nossos, como comunicadores sociais, pelo menos de Canudo, e Canudos às vezes muito ocos, é que a gente não se comunica. Lembrando do mestre Chaquinha, quem não se comunica se trumbica mesmo. Cara, por que eu posso falar um monte de coisa, defecar um monte de coisa, você não pode retrucar? Você não pode ter uma outra opinião. E ainda mais na nossa área de jornalismo esportivo, muito mais embasada que a nossa. Porque quem entende realmente de futebol é o torcedor de um time. Né? Quem mais sabe de futebol. Pode ser clubista, pode ser passional, mas quem diz que a imprensa não é clubista? Quem diz que o jornalista, o ser humano, não é clubista? Então, assim, quanto mais a gente também entender isso aí, quanto mais a gente parar de bloquear, sair bloqueando todo mundo, parece que a gente está nas antigas organizações Block, que editava a revista Manchete, a TV Manchete, sai todo mundo bloqueando. Não, cara, vamos dialogar, vamos ouvir. Xingamento, falta de educação, às vezes a gente é mal educado também. A gente invade o lugar da pessoa, sai falando um monte de coisa. Quem diz que nem tem razão? Vamos debater, não sair para o combate, não sair para a porrada, não sair para o embate. Então, acho que talvez a gente voltar com o pé no chão e voltar com um pouco mais de humildade e modéstia seja interessante. Agora, tecnologicamente, administrativamente, quais veículos, eu não sei. Hoje mesmo eu participei de uma transmissão aqui pelo Esporte Interativo, que a gente usou um aplicativo para fazer o retorno, cada um na sua casa, o coordenador, o narrador lá e eu aqui. Um outro aplicativo para fazer a transmissão, um outro para mandar as imagens para que eu e o narrador pudéssemos ter,
E vai sair tudo isso no YouTube, no Facebook do Esporte Interativo, no aplicativo EI Plus do Esporte Interativo. E sei lá, daqui está pintando uma outra coisa, ou outra desses poderosíssimos meios de comunicação, essas redes antissociais, de repente já não vão ser mais as mesmas. Esse mesmo Instagram que a gente está falando que é muito legal, mas sei lá o que vai ser daqui a um ano, sei lá. Sim. Então, assim, não dá para saber um monte de coisa. E o jornalismo também não, mas eu espero que sirva para reflexão, não para a imprensa, mas para nós que fazemos jornalismo, para que a gente possa escutar muito. Para que a gente não fale feito uma taquara, como normalmente eu faço, mas que a gente possa escutar um pouquinho mais, Zeca. Para a gente encerrar, passou uma pergunta aqui, eu não vou conseguir achar, faz um tempinho até. Uma pergunta fácil para você. Qual foi... Essa é fácil, eu já acho que já sei até a resposta. Qual foi o maior jogador que você viu oriundo de Sorocaba? Não que nasceu aqui, mas que saiu de Sorocaba e foi para o mundo do futebol. Cara, como eu coloco o São Marcos como o titular em frente ao Ober de Catani, eu vou ficar com o Luiz Pereira. Eu acho que o Luizão Pereira, o maior zagueiro do Palmeiras, um dos maiores da Portuguesa, foi um ano só já em final de carreira, mas foi brilhante no vice-campeonato de 85. O maior zagueiro do Atlético de Madrid, e olha que a concorrência é brilhante, ainda mais agora recentemente, Godin, Memo Jiménez e tal. Então, assim, Luiz Pereira, maior zagueiro do Palmeiras, disparado. E fico com o Luiz Pereira. E eu sei, eu sou suspeito, eu estou fazendo a autobiografia dele com muita honra e muita alegria, mas eu acho que o Luiz Pereira, para mim, até porque ele ia além da questão do zagueiro, ele era um zagueiro artilheiro, ele fazia coisas impressionantes, uma técnica absurda, e um caso, até quando ele foi contratado pelo Atlético de Madrid em setembro de 75, até hoje eu tive o privilégio de entrevistar um médico que veio a São Paulo para fazer os exames médicos, e até hoje, está aposentado, mas mesmo assim, palestras, ele mostra o raio-x da perna do Luiz Pereira, que tinha um defeito congênito meio para dentro e tal. Ele fala, como é que isso aqui podia jogar bola? E ter a velocidade e a técnica absurda que tinha o Luiz Pereira. Então, ele é um achado, digamos assim, científico de ortopedia de futebol. E até por isso, para mim, o Luiz Pereira é esse monstro que veio de Sorocaba. E a gente agradece sempre. Maravilha. Muito obrigado, Mauro. Obrigadão mesmo por aceitar o nosso convite. Daqui a pouquinho vai estar aí nas livrarias a biografia de Luiz Pereira. Precisando aqui também do arquivo do Jornal Cruzeiro do Sul. Estamos à disposição. Já a partir de agora, para a gente falar sobre isso, Zeca, agradeço muito mais uma vez o carinho que eu tenho por você, pela pessoa, pelo baita profissional que é, dos mais completos que eu conheço, que pode reportar, pode apresentar, pode produzir, pode comentar, pode escrever muitíssimo bem. E agradeço o trabalho de tanto tempo do Cruzeiro do Sul. Vou querer essa história do Luizão também. Vou querer mais sobre esse maravilhoso almoço lá em janeiro de 1915. O Paulo Baia já me falou a respeito, mas ele não lembra bem qual foi o cardápio. Maravilha. Obrigadão, Mauro. A gente que agradece ter você aqui. E você que nos acompanhou, até uma próxima aí nesse tempo